noite, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Nós vamos trazer um pouco a discussão, uma breve introdução a respeito dos trabalhos atuais de Carlo Rovelli, que é justamente sobre a questão da gravitação quântica em loop. Mas, para isso, trarei também alguns outros pesquisadores que, ao longo aí desses anos todos, deram uma grande contribuição a essa questão. Bem, o livro A Ordem do Tempo é um livro de divulgação científica, bastante interessante de ser estudado, mas extremamente complexo. Então, ele praticamente vai tratar do assunto, né, sobre a não existência do tempo, a partir ali da terceira parte, a partir do capítulo 9, que é descrito como tempo é ignorância. Então, ele faz uma diferenciação entre o tempo térmico, que seria o tempo termodinâmico, e o tempo quântico. É curioso que outros cientistas também abordaram essa problemática do tempo, mas numa outra direção. Então, é o exemplo do químico e prêmio Nobel russo, Ilya Prigogine. O Prigogine ganhou o prêmio Nobel exatamente em 1977, trabalhando com a chamada termodinâmica de processos irreversíveis, notadamente os fenômenos ali ligados às chamadas estruturas dissipativas. E esse trabalho do Prigogine foi muito interessante, porque abriu uma perspectiva, digamos assim, um tanto quanto diferenciada, quando você ali utiliza a segunda lei da termodinâmica, que tem a ver com a questão da entropia, não é? Bom, o Carlo Rovelli, ele, com essa intenção, talvez, de uma certa popularização da ciência, também vai escrever esse livro aqui que nós temos a edição em língua portuguesa, que é os 7 breves lições de física. Eu andei vendo alguns físicos brasileiros tecendo algumas críticas em relação a esse livro, considerando que ele talvez esteja um tanto quanto superficial, mas eu já adianto que é um livro complexo também, e é um livro de menos de 100 páginas, então é bastante difícil você escrever um livro esse volume de páginas, né, tratando aí de assuntos tão complexos como, por exemplo, os quantas, né, um pouco de cosmologia, física de partículas, e depois, aqui na chamada quinta lição, os grãos de espaço, né, que é onde ele já vai abordar a questão da gravitação quântica. E na sexta lição, a probabilidade, o tempo e o calor dos buracos negros. Então, eu considero, sim, né, muito válido esse tipo de literatura em função do grau de dificuldade que é você, em tão pouco espaço, né, tratar de um assunto complexo como esse. Bom, eu chamo a atenção ainda em relação às contribuições na teoria da relatividade de um físico italiano, colega aí do Carlo Rovelli, que é o Erasmo Recami. O professor Erasmo Recami atuou durante alguns anos no Brasil, mais exatamente na Unicamp, tendo sido convidado pelo professor Valdir Rodrigues. E o curioso é justamente a abordagem que o professor Recami faz a respeito dos táquions. Os táquions são ou seriam as partículas aí mais rápidas do que a luz. Mas como assim? Se o princípio da teoria da relatividade é justamente a constância da velocidade da luz e o limite, né, de 300 mil quilômetros por segundo. Então, como que você poderia ter partículas mais rápidas do que a luz? Então, isso coloca em xeque alguns pontos de vista teóricos em relação à teoria de Einstein, mas o curioso é que justamente os físicos e matemáticos que desenvolveram a teoria sobre táquions foram discípulos de Einstein.
diretamente, não é? E o professor Recami faz parte dessa segunda geração de físicos que aí seguiram, né, por essa linha, e também nós temos que fazer menção ao maior físico brasileiro, né, o professor Mário Schember, que trabalhou ali com as álgebras de Clifford, álgebras de Grassmann, inclusive o último, considerado o último trabalho de Mário Schember, é justamente sobre uma tentativa de explicar ali os fenômenos o fenômeno gravitacional a partir do eletromagnetismo, né? E isso foi muito interessante, mas Chamber mesmo menciona a questão aí de que o eletromagnetismo é uma teoria mais básica, não é? A partir disso, ele traz a ideia de que as medidas na física são todas feitas com instrumentação eletromagnética. Então, a teoria da relatividade, né, ou a ideia aí de gravitação, teria que ser desenvolvida a partir da noção eletromagnética. Então, para isso, ele desenvolveu uma teoria onde ele não utiliza a chamada métrica riemanniana, porque, segundo ele, a utilização da métrica, quando você aborda o fenômeno da gravitação em nível quântico, não faz sentido você utilizar a métrica, porque a métrica ela induz a medida. E a gente sabe que na física quântica, o problema da medida, né, o problema da simultaneidade de você determinar o momento e a posição, é um problema teórico bastante difícil de ser resolvido, não é? Bom, por final, chamo a atenção a respeito da abordagem que o Paul Dirac desenvolveu, e que deu aí o que possibilitou a descoberta aí do antielétron, não é? Justamente a partir do momento que ele utiliza um formalismo matemático diferente do que Schrödinger propõe, por exemplo, em relação ali à sua famosa equação, que é uma equação do tipo diferencial, não é? E o Dirac vai propor uma equação, ou melhor, um formalismo matemático, que é basicamente o chamado bracket, né? Que trata ali de uma estrutura matemática diferente. Bom, sobre essa questão aí das hierarquizações, das matemáticas, das álgebras, né, será um assunto aí de um próximo vídeo, e nós faremos, então, essa abordagem tratando de alguns trabalhos do Mário Schember e de outros físicos que, inclusive, desenvolveram algumas interpretações daquilo que o Schember estava pretendendo e que, na verdade, ele acabou não concluindo aí essa abordagem em relação à teoria de unificação, né, que também tem a ver com a teoria da relatividade. Bom, agradeço aí a sua paciência, né, e a gente se vê no próximo vídeo. Boa noite, muito obrigado.